Bem-vindos a mais um TofuCast. Hoje eu e Marcos iremos falar de. Pareceu mais uma moto do Crazy Frog do que uma motosserra, mas beleza. Ser uma moto mesmo. Eu achei que eu falei, nossa, mal começa a gravar de ter uma moto aí. A gente vai falar sobre Chainsaw Man hoje. Vai ser um pouco mais curto, eu acho, do que os tipos de discussão que eu falo com o Marcos, já que é uma série um pouco pequena, né? Um mangá de 93 capítulos, não vai ser aquele bagulho extenso igual Dragon Ball e os outros projetos, mas eu achei interessante, ainda mais porque tá mais relevante que nunca Chainsaw Man, dado a confirmação de anime que teve umas 2 semanas atrás, algum tempinho atrás, foi recente. Então a gente achou interessante, já que a gente leu na época que ainda o mangá estava em publicação e a gente queria comparar um pouco as nossas opiniões, conversar um pouco mais, já que é um pouco o reverso do de Dragon Ball, já que o Marcos ele gosta bastante, enquanto eu fico um pouco mais com o pé atrás, eu tenho uns problemas com Chainsaw Man que eu acho que seria legal mostrar pra vocês aqui. E justamente isso que a gente vai estar discutindo hoje, vai ter esse contraste. Como o Takumi comentou no episódio de Dragon Ball teve, então se eu for um pouco fanboy, perdoai aí, porque eu curti pra caralho a série. Ok, então um bom ponto de partida que eu acho que a gente poderia começar falando de Chainsaw Man é da obra em si e da fama dela que ela teve, sabe? Eu acho que achei muito interessante como não é toda vez que um mangá ele fica famoso por si só, sabe? No Japão tem muita coisa de tipo, adaptação de mangá que só fica famoso lá e o pessoal só conhece pelo mangá, até porque eles têm um costume maior de leitura, de lançar light novel, visual novel, essas coisas. Aí eles lançam, tipo, sei lá, mangá e fica famoso só como mangá, tipo Berserk ou Jojo, que foi uns 20 anos sem anime e ainda era das coisas que mais tinha sucesso no Japão, que mais venda. É coisa de mercado, sabe? Mas Chainsaw Man não. Ele conseguiu explodir numa forma que só o mangá, mesmo não tendo anime, eu vi o pessoal fazendo cosplay nas redes sociais, eu vi o povo fazendo thread, fazendo animação. Tinha animação fan-made das cenas chaves das lutas ali, que eu fiquei, nossa, eu tenho que checar isso aqui, sabe? Eu acho que foi o ponto de partida que me fez querer dar uma olhada em Chainsaw Man, porque era uma coisa, como eu gosto mais de ler mangá do que ver anime, eu fiquei, rapaz, se só o mangá tá fazendo sucesso assim, então deve ter alguma coisa aí, tá entendendo? Foi em proporções, assim, que é difícil a gente ver, né? Principalmente que nem tu comentou, sem ter um anime, né? Porque coisas como Kimetsu no Yaiba, o próprio Jujutsu Kaisen, mas um pouco mais recentemente, eles viraram o que viraram por causa da explosão que foi a qualidade da animação de seus respectivos animes, né? Já o Chainsaw Man, não, ele já tá sendo um hit tanto de vendas no Japão quanto em termos globais, sem ter um anime ainda, né? Acabou de ser, né? Saiu o trailer agora enquanto a gente tá gravando, acho que faz uns 10 dias. E o negócio, assim, tomou conta das redes sociais de um jeito, assim, da comunidade otaku, que é um negócio realmente quase sem precedentes, sabe? É muito raro de acontecer. Aconteceu algumas vezes, como o Takumi comentou. No caso de Berserk, Jojo ou Vagabond, né? Mas não é comum, não. Eu acho que Shingeki se encaixaria nesse nível de, sei lá, o anime fez mais sucesso que o mangá, já que esse é a norma, mas quando tem uma exceção a gente fica boquiaberto mesmo. É um bagulho que a gente nunca espera. E Shingeki realmente, ele foi um sucesso estrondoso, acho que em 2013, né? Quando ele estreou inicialmente o anime. E foi ele que impulsionou as vendas do mangá pra proporção de chegar a quase superar o One Piece, né? Que era o gigante lá na época do Shingeki, que era imbatível, né? Mas antes dele vendia muito, muito bem. Claro, a gente não tá dizendo que não, mas pra superar milhões de unidades, só depois do anime mesmo. E aproveitando que a gente tá falando de mangá, eu gostaria de. Essa vai ser a parte que previsível, mas que eu já sei que o Marcos não vai gostar. A gente vai falar um pouco sobre a forma que Chainsaw Man fez sucesso aqui no Brasil, porque a esse ponto o scan que Chainsaw Man foi adaptado, ele pegou um status lendário assim de
podridão que eu não via um nível de qualidade tão ruim no scan desde, sei lá, os anos 90, 2000, quando você via na internet de descagem os mangá que o pessoal escaneava do Japão. Meu Deus. Ai, ai, vamos lá, vamos, porque é triste. Então, o scan, o pessoal, acho que se você é uma das duas pessoas que conhece Chainsaw Man e não sabe disso, é bom mencionar. O scan de Chainsaw Man, ele é conhecido por ele... Completamente mudar o significado da... Eu não diria que muda completamente, mas eu acho que a interpretação de texto das pessoas que são feitas traduções, elas têm que ter alguma responsabilidade no bagulho que eles têm, sabe? Porque há uma diferença entre você traduzir a coisa, traduzir ao pé da letra e pôr a sua interpretação ali, sabe? E eu acho que o primeiro scan de Chainsaw Man, que foi o mais acessível, ele meio que causou um problema de, tipo, tem uma certa profundidade nos temas, assim, que refletem a vida real que o autor queria colocar em Chainsaw Man, mas a pessoa que tava escrevendo isso, ela queria fazer um bagulho escrachado. E, em parte, Chainsaw Man é um bagulho meio escrachado. Ele é o shonen, no fim das contas. Ele quer fazer um bagulho de porrada, ele quer zoar, ele quer... mostrar umas cenas engraçadinhas, mas eles interpretaram o bagulho meio errado, no sentido de, é só isso que Chainsaw Man tem pra oferecer, então vamos fazer o mais escrachado possível. Então virou meio que um abridged, virou meio que uma redublagem do bagulho, versão sessão da tarde, que eu tava lendo assim, eu ficava, puta merda, sabe? Então, vamos lá. Eu não sei como que se tu chegou a ler nessa versão por muito tempo, ou se só ouviu falar, mas comigo, tu comentou assim, o Marcos, né, é meio controverso com isso. E realmente, eu não cheguei a ler por essa versão, mas chegou aos meus olhos, né, nas redes sociais, no Twitter, algumas páginas da parada, e eu fiquei assim num estado de repudiar um negócio tão grande, porque eu falei... Eu li essa parada. E não é nada disso aqui que tá nessa versão em português, tá ligado? Então é mais uma questão do cara mudar, alterar, modificar pra atender as crenças e as visões de mundo do cara que tava traduzindo a série, tá ligado? Porque o mangá pode ser escrachadão, como tu falou, ele pode ser na tua cara, tem você pode ler tanto numa camada mais superficial quanto se aprofundar um pouquinho mais. Mas ele nunca ao meu ver, pelo menos, ele nunca chega a ser descaradamente, como tava nessa tradução BR, tá ligado? Tão preconceituoso, extremista, antissemita, em alguns momentos, que o cara vai chamar a pessoa em vez de falar pão duro, chama de judeu. Tu fica, caralho, mano, meu Deus do céu, tá ligado? E a Power, tem um quadro lá famoso que chama ela de... Aqui. Você quer que eu lembre pra você? Vai lá. O Denji, ele tava pensando sobre que menino ele queria ficar na época, né? Então, ele tava indo por ordem, assim. Então, a tradução original era... Não é aquele anjo otário. Eu soube que ele é um cara. Aquela baixinha até que é bonitinha, mas ela tentou me matar, então ela tá fora. Nem pensar na Power, ela ainda tenta me matar de vez em quando. Além do mais, ela é narcisista, egoísta, mentirosa, compulsiva e odeia humanos. Essa é a tradução normal. Aí você chega no scan antigo e... Vamos lá. Não é o demônio anjo. Fora que essa coca é fanta. A baixinha é bem bonita, mas ela tentou me matar, então nem fudendo. A Power, ela ainda tenta me matar às vezes. Fora que ela é narcisista, egocêntrica, mentirosa e feminista. Tá ligado? Parece que você tá vendo um bagulho de South Park, tá ligado? Você tá vendo aquelas dublagens lixo de Miami e o cara tá fazendo o mais cagado possível. Exatamente, é o negócio mais... Ai, mano. Os caras projetou todos os ódios que ele tem na feminista do nada. Vou pôr aqui, vai ficar engraçado, kkk. Vou pegar todo o meu ódio contra a minoria e vou colocar aqui na minha tradução que não condiz com o que a obra original tá dizendo. Vamos lá, vamos fazer isso. E o pior que... Eu vou admitir que, tipo, eu sou preguiçoso em procurar outros sites de mangás, então eu fiquei lendo aquela scan até certo ponto do bagulho, então pode ser o motivo de eu ficar com ódio de Chainsaw Man, porque ficou mais na minha cabeça os scans trash do que qualquer outra coisa, tá ligado? Então eu tava lendo... Teve uma hora que eu fiquei, não, vou continuar lendo, essa scan tá uma merda, mas eu vou continuar.
Aí depois Não, chegou um ponto assim que eu falei, não, foda-se, eu vou ler em chinês aqui, mas eu não leio nessa merda. não, pra mim é ilegível. Eu não cheguei, que nem eu falei, eu não cheguei a pegar essa versão. Desde que eu comecei a estudar inglês há quase agora, o quê? 7, 8 anos atrás. E quando assim que eu atingi um nível razoavelmente bom de inglês, eu já me forcei a sempre ler tudo em inglês. E hoje que eu já tenho um nível avançado, eu só leio tudo em inglês justamente pra continuar em contato com a língua e, tipo assim, apesar de ser uma coisa mais um entretenimento que eu tô lendo, alguma coisa assim mais prazerosa, eu ainda assim prefiro manter em prática, porque às vezes, parece uma palavra aquele um termo que eu não conheço, uma expressão mais específica, então eu além de adicionar essa experiência de entretenimento, eu adiciono mais uma camada de possivelmente pode se tornar um aprendizado, tá ligado? Uhum. Então, pra mim, eu sempre vou direto pra versão do Scan em inglês. Eu nunca chego mais a procurar nada em português. Eu provavelmente só iria em português se eu não achasse em inglês a versão primeiro, né? Então eu passei completamente, passou batida essa versão em português, toda zoada pra mim, né? Mas que nem eu falei, literalmente, eu navegando ali, né? Navegando nas web. Tava no Twitter e chegou aos meus olhos e eu falei, nossa, mano, mas eu li e realmente não é nada disso, tá ligado? Então. E eu fiquei até bem triste, assim, porque como eu gostei bastante da série. Eu falei, caramba, então quem não tem outra escolha a não ser ler em português, vai estar pegando a parada completamente errada. A intenção do autor não era essa, entendeu? Então isso eu fiquei bem. Além de ficar puto com tudo que foi, do jeito que foi traduzido, eu ainda fiquei meio triste que a galera que lê só em português não ia pegar essas coisas. Se a pessoa não faz uma pesquisa, não compara com a versão original, você vai ficar, porra, tá ligado? Pode até ter espantado algum leitor, se duvidar, pelo jeito que foi feito, tá ligado? Então isso pra mim foi bem decepcionante. Eu acho que bateu na tecla certa que você falou, mas por ter essa barreira de língua, tem muita gente que não vê em inglês, não vê em japonês, não vê muitas vezes na língua mais apropriada, no scan mais bonitinho que tem. Eu vejo mais por estar ser minha língua nativa ser português, eu acho mais costume ler coisa em português, mas eu também não sou contra ler coisa em inglês, o que sai primeiro geralmente eu leio, mas assim, tem muito problema de tipo, o brasileiro, o otaku em geral, ele não tem uma interpretação de texto muito boa. Ele, ainda mais o fã de shonen, sabe? E eu não sou aquele cara chato que gosta de falar, você não gostou dessa coisa, foi porque você não entendeu. Eu acho um puta coisa de prepotente você ficar falando isso. Mas essa é uma das poucas vezes que eu tenho que concordar, porque, tipo, apesar de Chainsaw Man não ser a coisa mais Rick and Morty da vida, tem uma certa mensagem que ele tá querendo passar, que se você ler naquilo, você não vai notar, você vai achar que é uma história do incel querendo pegar a mulher, e apesar de em parte ser um pouco sobre isso, não é o que engloba a série inteira. E tem um subtexto, né, na série que o cara perde totalmente se for ler nessa versão, né? E eu acho que mesmo tendo um pouco disso que tu falou, se é um cara que quer pegar mulher, se é um incel que quer pegar mulher, tem um pouco disso, mas o mangá tá o tempo todo falando, não é isso, e procurar isso, você não vai conseguir isso, procurar isso é uma merda, né? No começo, bem no começo da série, eu acho que no capítulo 7 ou 8, bem no começo mesmo, uma das recompensas lá dele salvar o gato da Power é ele poder pegar nos peitos dela, tá ligado? Aí ele vai lá, e tem até a piadinha dela tá usando enchimento, né? Nos peitos. Ele podia apertar 3 vezes a primeira enchimento. Genial. Quando ele vai e pega nos peitos dela de fato, ele sente um vazio existencial, tá ligado? Não sei se tu lembra disso, mas ele vai, quando ele faz o negócio, ele fala: eu tava correndo pra chegar nisso, né? Eu tava fazendo o percurso pra chegar nesse meu objetivo e quando eu cheguei não era aquilo tudo, tá ligado? Então o mangá tá o tempo todo batendo nisso, sabe? Mano, não é esse o objetivo da parada, tá ligado? E quando não é isso, é o pessoal que tá ali só pra ver as waifu, tá ligado? Que eu fico tipo, tem um bagulho cheio ali, para de ficar sendo gado de personagem 2D, cara. Então o pessoal vai, sei lá, vai ver as waifu ali, eu gosto de fandom ali, eu vou ficar vendo os hentai da máquina no meu Twitter, que é justo também, eu não vou me vangloriar dizendo que eu não sou assim também, mas pô,
bate um limite na parada, tá ligado? Tem mais coisa pra ver do que ficar babando ovo de waifu, da sua waifu favorita, tá entendendo? Pois então, e justamente eu também não acho que é pelo caminho de dizer o Denji é só um incel e não sei o quê, porque justamente no primeiro capítulo do mangá, você já sabe que o cara cresceu com uma dívida imensa, que o sonho dele é poder comer um pão com geleia, tá ligado? Ele não foi pra escola, porque ele não podia ir pra escola, ele tinha que pagar as contas, então ele tinha que trampar. Ou seja, o incel é o cara que o mundo foi feito pra ele, mas mesmo o mundo tendo sido feito pra ele, ele ainda é uma falha. Ele falha, mesmo tudo sendo pronto pra ele vencer. Esse é o incel, tá ligado? E acha que o problema de ele não pegar mulher, dele ser um virgão, é que existe feminismo. Aí ele culpa os outros, e não o fato dele ser um perdedor. O Denji, ele não é um cara que teve o mundo todo à disposição pra ele. É um cara que herdou uma dívida, ele nasceu endividado, uma dívida milionária, e ele teve que trampar a vida toda, ou seja, ele não teve tempo para ir pra escola. O Denji não teve a oportunidade de aprender. Isso foi tirado dele. Então, como que tu vai querer que esse cara seja, vamos supor, um cara desconstruidão, se ele não teve chance de aprender nem a ler e escrever direito, tá ligado? Quem dirá. Sabe? Então tu não pode cobrar o cara de ser isso ou aquilo, ou chamar ele de incel, porque ele não teve as condições mais básicas de subsistência pra poder chegar nessa conclusão de que só querer objetificar a mulher ou pegar em peito é errado, tá ligado? Ele não chegou isso nele. E é isso que o pessoal não entende, tá ligado? Mas é aí que eu quero abrir um certo parêntese, sabe? Porque eu pensei numa coisa e em muitos aspectos, eu não sei se você já jogou esse jogo, mas Chainsaw Man me lembra muito No More Heroes. Não, eu sei que é do Suda 51, né? Mas eu nunca cheguei a jogar, não. Sim, é exatamente a mesma pegada. E, de fato, eu não ficaria surpreso se um dia o Fujimoto ele citasse referência de Chainsaw Man e falasse que uma das referências principais foi No More Heroes. Porque No More Heroes é o seguinte: tem uma gangue de assassinos na cidade e assassinos praticamente é o emprego mais valoroso da cidade lá, de Santa City. Então, chega lá um otaku, o Travis Touchdown, ele é um otaku, ele mora num trailer, ele é todo pobre, fudido, mais pelas escolhas de vida dele, que ele não tá interessado em fazer nada. Ele descobre ali que tem uma gostosona lá, que manda nos assassinos. Ele fala, pô, velho, que bicha gostosa aqui, eu vou fazer uma promessa pra ele. Se liga, se eu chegar no top 1 dos assassinos da cidade, você deixa eu comer você? Beleza. Tá bom, então. A história é isso, tá ligado? É só sobre o cara, ele quer comer alguém, e ele vai chegar lá no topo e deixar de ser o otaku perdedor pra virar um assassino. E você pode interpretar só como isso. Mas ainda tem um subtexto de tipo, o otaku, ele quando ele passa muito tempo dissociado da realidade, ele normaliza coisa feito violência, tá ligado? Quando ele chega lá em cima e ele nota lá que ele tá brincando ali, ele tá movimentando uma economia nojenta de matar a pessoa só porque é divertido e é legal e as pessoas gostam de assistir, ele fica enojado, ele manda a mulher lá tomar no cu, tá ligado? Ele acha horrível, mas é aí, quando ele chega lá no topo, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa de sempre porque é o que ele aprendeu a fazer, no final das contas, tá ligado? E quando ele vai lá comer a menina, ele sente que tipo, é só isso mesmo? Tá! E aí, e agora? Eu não sabia disso, mas achei bem similar agora que você tá comentando. Eu fiquei pensando completamente em Chainsaw Man, em No More Heroes, quando eu tava lendo Chainsaw Man. Até porque tem muito aquele mesmo diálogo, né? Dos vilão, que eles começam a falar um discurso ali, tipo, eu sou o monstro de demônio de 500 mil anos, eu voltei aqui para me vingar e destruir a humanidade, assolar o caos no mundo. Aí o Denji e os outros, eles respondem, vai tomar no cu, e arranca a cabeça dele, tá ligado? É muito No More Heroes isso. É muito, muito mesmo. Então isso me traz o questionamento de tipo, a pessoa interpretou o bagulho
de forma diferente do autor. Mas se ela gostou da história, mesmo sendo por motivos diferentes, e ela não tá forçando assim a visão de mundo dela goela abaixo, eu não vejo um problema na pessoa, as coisas assim, porque No More Heroes ficou famoso exatamente por ser o bagulho meio trash. O pessoal gosta do bagulho trash da mesma proporção que você gosta do comentário social que ele faz. Em Chainsaw Man tem isso também. Tem o comentário de ser uma crítica do mercado de trabalho que explora o menos avantajado na sociedade. O Denji, ele tem muito disso, né? Que, tipo, ele encontra a máquina e ele acha aquela mulher o topo do mundo, quando, na verdade, ela tá oferecendo o básico do básico pra ele, tá ligado? Ela põe um teto na cabeça dele, dá um dinheiro, assim, e fala, ó, mata gente aí pra mim, faz as minhas ordens, você não é ninguém aqui, você é um meu capacho. E ele fala, nossa, que coisa incrível, tá ligado? Sendo que... Não foi isso. Ela fala literalmente, seja meu cachorro, né? Seja meu cão, meu cãozinho. Ela fala literalmente isso, e não só isso. A gratidão do Denji com a Makima não é por ser a Makima, porque a Makima é incrível. Seria pra qualquer um. Desde que essa fosse a primeira pessoa que demonstrasse um gesto mínimo de humanidade, mínimo, bem mínimo, com o Denji, ele indenizaria a pessoa igualmente como aconteceu com a Makima. Aconteceu de ser a Makima, entendeu? Mas não tem nada como é que eu vou dizer, de especial nisso, entendeu? É só uma pessoa que ele nunca teve nenhum amigo, tanto que tem o negócio que ele fala que o pessoal fica puto com ele lá do Public Safety lá, o do escritório. Eles que, tipo assim, o Aki principalmente, quer ficar. Mano, você não pode ser amigo de demônio. Ele falou, mano, eu nunca tive amigo nenhum. Se demônio for gente boa comigo, eu vou ser amigo de demônio também, tá ligado? Tem muito isso também, dele ter sido um moleque muito solitário e não ter tido nada, né? Então tem muito desse discurso. Pode não ser 100% isso, talvez, mas eu acho que tem muitas coisas apontando pra isso, pra ser muito. Porque também eu concordo com isso que tu tá falando, que não é. Que pode ser visto dos dois jeitos, ou lido dos dois jeitos, na verdade. Mas tem muitas coisas apontando. Tem muito trabalho, a história muito martelando muitas vezes nessas temáticas, pra ser só uma. Que o pessoal parece que fala que é só coincidência. Parece que é só o cara querendo pegar peito e transar. E eu acho que isso é um pouco longe demais, entendeu? De fato, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu não culpo a parte de, sei lá, a pessoa gostar mais desse caso do que gostar desse aspecto de Chainsaw Man do que a parte na história, porque eu não sei, o pessoal às vezes parece que ele tá tratando Chainsaw Man como se fosse a segunda vinda do Manifesto Comunista, tá ligado? Quando se eu quisesse ver uma história animada que relacionasse temáticas adultas em detalhe, ela não veria de um shonen, porque apesar de ser revolucionário para Shonen Jump, estamos falando da Shonen Jump. No fim do dia ela tem que vender coisa, ela tem que vender produto, então o cara, não importa a mensagem dele, ele vai ter que mascarar isso com um mod de luta, com um mod de coisa de waifu, um mod de desenho das meninas lá na praia, ou umas coisas mais chamativas, porque no fim do dia é isso que vende, tá ligado? Então, ele tá dando, assim, uma beliscada na própria temática por ele ser um shonen, ele não poder escapar muito das bordas que a Shonen Jump dá, tá ligado? Pode ser revolucionário na Shonen Jump, mas você vai pegar, sei lá, um Ashton Joe, um Hunter x Hunter, Kingdom, pronto, um mangá político que tem mais coisa de falar de política mesmo, as pessoas não iam ter tanto interesse em ver aquilo, porque não é a mesma audiência da Shonen Jump pra a fanbase de Kingdom, tá entendendo? Mas você não acha que pode ser um pouco de. Tá ligado aquele negócio de colocar o remédio na comida do cachorro? Porque ele vai comer a comida que ele gosta, mas ele vai tomar o remédio ainda assim e vai tirar alguma coisa daquilo ali, tá ligado? Não sei se talvez não seja um pouco disso. Eu sei que eu tenho os limites de estar publicando uma revista shonen pra adolescente, jovem adulto, criança. Apesar que eu acho que tem zero apelo pra criança de fato. Então vai ser o adolescente ou o jovem adulto. E a gente sabe que a Jump no Japão é lida por todo mundo. Mulher, homem, criança, adulto, velho, tá ligado? É a revista que mais vende por um motivo, né? E criança sozinha não tem grana pra isso tudo. E talvez esse cara falou, já que eu vou estar publicando aqui, talvez eu possa colocar alguma coisa a mais, entendeu? E que pode pegar pra essa galera que
pode pegar pros dois, meio aquele negócio da Pixar, tá ligado? Que agrada criança, mas atinge adulto numa camada diferente, entendeu? Realmente, eu não tinha pensado dessa forma, mas ainda assim, por eu ser mais experiente na indústria, eu ler coisa mais adulta, com temática mais forte, quando eu olho pra Chainsaw Man, eu fico tipo, eu já vi isso sendo abordado de uma forma melhor, sabe? Não é uma... Pode ser eu sendo chato, eu tenho certeza que sou eu sendo chato nisso, mas ainda assim é algo de mais pessoal pra mim. Não foi uma surpresa tão grande quanto o pessoal Sim, sim, diz sim. que é. O que eu mais vejo, assim, das amarras da Jump, o que dá pra ver. Dá pra ver que ele é bem revolucionário, como tu disse, pra Jump. Porém, ainda é um mangá shonen de porrada na Jump. Você vê toda a estrutura dele pegando os colegas ali e tudo mais. Mas ele é revolucionário nas pequenas coisas, eu acho. O que eu quero dizer de ele seguir as regras é ele formar o time e criar as waifu ali, como tu falou na página. Mas chega um ponto, que eu não lembro agora, porque eu tava lendo semanal ano passado. Começo do ano passado, metade do ano passado, alguma coisa assim. E eu lembro que eu vi um ranking, eu até tava comentando com um amigo meu, que, tipo assim, dos 11 personagens mais populares da série, os mais populares de todos, 6 estavam mortos já. Que mangá da Jump, que vive ou morre por ranking de popularidade, geralmente os que estão super populares aparecem mais na história, porque pra vender mais, é assim que funciona. Você ia ver o autor matando quem mais agrada o leitor. Você tá entendendo? Jojo, Então, Attack on Titan, Attack on Titan, primeiro, Shaman por mais que King. ele seja publicado numa revista seinen, entendeu? O Shingeki no Kyojin. Ah, sim. Ele não é publicado da Jump, entendeu? Ele é publicado da Mensal da Magazine, que eu esqueci o nome agora. Tanto que ele foi recusado na Jump, né, o Shingeki. Mas isso é história pra outro vídeo, entendeu? Mas Então você tá tem... entendendo, tá ligado? Na Shonen Jump pode ser revolucionário, mas no resto das outras revistas é tipo um gole Beleza. do copo, tá? Com certeza. Não, se tu pegar alguma coisa mais, realmente, mais seinen, mais adulto, mais focado pro público adulto em si, realmente, você vai achar várias coisas que o próprio, né, Berserk, várias coisas que tu comentou, citou. Mas eu acho que ele é revolucionário justamente por estar sendo feito na Jump. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer, entendeu? Realmente, você já viu isso tudo em outros lugares e explorado ou aprofundado até melhor, com certeza. Mas pra Jump, pra média da mídia, Naruto, Bleach, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, tipo, Black Clover, Boku no Hero Academia, pra média de A Jump, o que ele tá fazendo é um negócio assim, sabe? Absurdo, ao meu ver, né? Muito revolucionário pra Jump. Tô entendendo, tô entendendo. É mais uma questão de tipo, pra mim não é novo, mas pro pessoal, ainda mais o pessoal mais jovem, menos experiente, pode ser um colírio, um abridor de olho. Exato, e principalmente porque a gente esquece, né? Eu e tu, a gente lê coisa de tudo que é demografia, tudo que é gênero, mas tem gente que vive a vida toda só lendo Shonen Jump, tá ligado? Tem gente da comunidade que só vê Shonen de porrada, entendeu? Então acho que isso é talvez até bom pra dar uma ampliadinha e fazer essa pessoa sair desse núcleo aí que acha que mangá é o que, anime é o que? Ah, é Dragon Ball, é Naruto, é Bleach, é One Piece, o que é também, mas não é só isso, tá ligado? Não é só porrada, entendeu? Realmente. Nossa, a gente tá 30 minutos falando aqui e eu notei que a gente não falou da série em si, sabe? Do mangá no sentido de estrutura, personagem, de coisa. Então talvez não fique tão curto quanto eu pensava. Eu falei, tem bastante coisa pra conversar. Tem bastante coisa. Pois é. Então, o que você acha que, tirando essa parte da temática em si, o que você acha que foi os pontos positivos de Chainsaw Man em termos de personagem, história, lutas, arte, caracterização, etc? Eu gosto muito do enquadramento do autor, é o Fujimoto, né? Fujimoto Tatsuki, se eu não me engano. E eu gosto bastante do enquadramento dele, eu acho bem legal. Que nem, de novo, nada super revolucionário, mas eu acho que funciona muito bem pra história que ele tá contando, é bem fluido. E ele não perde tempo também, né? Uma das coisas que é muito comum na Jump é o cara enrolar, assim, 20 capítulos, 30 capítulos, uma coisa que podia ser resolvida em 5, entendeu? Eu reli o comecinho da série pra esse episódio, pra relembrar algumas coisas que eu tava mais esquecido, eu até tinha comentado contigo em off. E, tipo assim, eu fui revendo e vendo tipo assim, não para a história, só vai e não para, tá ligado? Não,
Só não tem porque muitos mangás acontece isso, eu até comentei, eu acho que no episódio de Dragon Ball, que tem um filler no mangá, uma injeção que você fica assim: "Belê, mas, legal que esses cara terciário estão lutando, mas eu queria ver os cara primário mesmo, os personagens principais lutando. A luta tá da hora, mas essa luta da hora não tá movendo o plot, não tá progredindo a história, não tá avançando". Chainsaw Man eu sinto que é o completo oposto disso. Ele só vai, entendeu? Ele não perde tempo com nada. No terceiro capítulo, ele já. No primeiro capítulo é a introdução da história do Denji. No segundo capítulo, a Makima aparece no final do primeiro já abraçando ele. No segundo capítulo, ela introduzindo a esse mundo e ele já fazendo a primeira missão de coisa de demônio. E já no terceiro capítulo já encontra o Aki, que é o primeiro parceiro dele lá da empresa. E ela já explica como funciona o governo e tudo mais. No quinto capítulo já tem a Power. Aí você fica. Vamos, vai, a história não para, só progride, só progressão, entendeu? E eu gosto bastante disso, entendeu? E quando, como alguns outros mangás da Jump tem aquele capítulo pra respirar, eu sinto que Chainsaw Man tem algumas páginas, alguns capítulos que tem algumas páginas que você sente que tava sendo rapidão, rapidão, opa, eu parei por uma meia dúzia de páginas com mais texto, porque é o cara mais conversando, é mais desenvolvendo a personalidade do personagem e não avançando tanto o plot. Mas ainda assim é aquele negócio, em vez de ser 1, 2, 3 capítulos inteiros só pra isso, o cara pegou 6 páginas e fez funcionar. Uma coisa que eu sinto que acontece bastante com Jujutsu também, que é mais recente, Jujutsu Kaisen, né? E que eu gosto muito disso que tá acontecendo agora com a Jump, do pessoal não perder mais tempo, sabe? Eu consigo ver claramente esses 97 capítulos de Chainsaw Man sendo 300 capítulos, sendo em outra época da Jump, com os editores, né, colocando pressão, ó, estende isso daí, porque tá vendendo bastante, a gente quer que seja mais longo, né? E eu sinto que o Chainsaw Man não peca nessa parte. Pelo menos é o que eu senti durante a minha leitura, né? Sei, o que tu acha? Eu concordo, eu pensei assim que é algo que desinteressa muita gente em termos de animes, independente da qualidade deles, é o tamanho que eles têm. Isso eu bato nessa tecla muitas vezes, porque Chainsaw Man, pra você ter uma ideia, Chainsaw Man começou e acabou durante um único hiato entre capítulos de Hunter x Hunter. É pra você ver como, tipo, criar histórias longas que tem world building e personagens secundários, terciários e arcos que criam uma elementação maior que vai fazer um build-up pra causar o clímax da história, onde tudo que foi mencionado anteriormente vai ser lembrado e tal. É algo que é meio inviável quando você faz um projeto por mais de 20 anos, porque fica cansativo para leitores novos e fica cansativo para o autor também. Imagina você ficar trabalhando por 20, 30 anos num único projeto só, com poucas pausas, você sempre tem que ficar planejando uma coisa ou outra, tem que ficar criando as anotações ali, aquele quadro negro de isso aqui, então B é igual a C, vou trazer isso do capítulo 160, e você tá vendo que não tem mais história grande sendo lançada na Shonen Jump, tirando, sei lá, Boku no Hero Academia e One Piece. Você vê que os autores eles estão tendo mais essa liberdade de tipo, vou fazer meu mangá aqui, vai chegar no final, não tô mais afim de fazer, vou acabar. E o Fujimoto, ele teve muito isso em Fire Punch. Fire Punch é um mangá foi feito antes de Chainsaw Man, que ele tinha certa fama. Eu fui dar uma olhada, mas eu não gostei muito não. Ele tem aquele problema do mangá que quer ser Berserk, mas não entende porque Berserk deu certo, porque ele é muito torture porn, sabe? Ele começa logo com, sei lá, o cara tendo a vila queimada, ele encontra uma criança e a criança é acolhida por um povo que parece bonzinho, aí na verdade a vila faz sexo com cachorros e eles estupram as crianças com os cachorros, aí você fica, não, desnecessário isso, sabe? Você não precisa fazer esse teor de choque tanto. E a mensagem do bagulho era pra ser, apesar de ter tanta podridão no mundo, você vê que tem uma salvação, há pessoas boas nesse lixo, que em parte ele reusou essa temática em Chainsaw Man, mas eu acho que foi mais bem utilizado em Chainsaw Man do que em Fire Punch. Muita gente prefere Chainsaw Man do que Fire Punch, o pessoal que leu mais as coisas do Fujimoto, eles tendem a concordar com isso, porque em parte tem aquele bagulho do Chainsaw Man. Eu achei que o final de Chainsaw Man ele foi um pouco rushado.
ele... Mas é um bagulho que a gente pode elaborar um pouco mais na frente. Mas ele é livre nesse sentido de que, tipo, vou falar desse personagem aqui, acabou. Vou falar desse, acabou. Vou falar do outro, acabou. E tem um certo descompromisso, sabe? Não da parte ruim, é mais na parte boa, de tipo, eu posso falar do que eu quiser e não vai ficar desconexo, porque afinal é uma série do pessoal, do Denji descobrindo mais coisas do mundo, sobre os demônios, e é isso. Não precisa de mais coisa, não precisa de 200 capítulos. Realmente faz sentido. E o final mesmo ali, até onde a gente sabe, né? Porque pode ser que tenha uma parte 2, parece que vai. Mas realmente eu sinto que ele dá uma arrochada. E ele é muito mais porradão e vamos explicar conceitos que não foram explicados nesses. Em 70 capítulos, vamos explicar em 20, nesses últimos 20 finais, pra fechar tudo de forma coesa e faça algum, algum sentido maior, entendeu? E aí acaba que é explicado, mas já é o fim da história, entendeu? Então acho que de certa forma eu concordo contigo. De ser sentir um pouco rushado, assim. Eu sinto que é algo bom pra história e pra indústria no geral, mas ele tropeça na própria fórmula nesse sentido, sabe? Porque eu acho que as partes de comédia, apesar da gente falar que não é só a comédia, eu achei muito engraçado com as cenas que, tipo, o DG ele vai beijar lá, a menina vai falar, ei, finalmente vou pegar alguém, aí ele vai lá e a menina vomita dentro da boca dele. Eu fiquei, putz. Sim. E no próprio final também, né? Quando ele leva. Eu esqueci do nome da personagem. Que ele vai lá na lanchonete, pede hambúrguer, ela tropeça 2 vezes. Aí depois ela pega ela leva ela pra tomar sorvete. Aí depois vai jogar Dance Revolution. Aí você fica assim, meu Deus, mano. Essa coisa mais séria feita do jeito mais zoado Eu possível, fico tá com ligado? muito pena da Kobeni, tá ligado? Ela perde a porra do pessoal lá, ela vê um monte de gente se fudendo naquele arco lá do prédio, o labirinto. Aí ela pensa, não, isso aqui não é pra mim, é melhor eu ir embora. Ela vai trabalhar no McDonald's. E, tipo, a esse ponto vários personagens já morreram, tá ligado? Vários personagens já estão sendo mortos, tem vários humanos ali sendo mortos, destruídos, a cidade tá em completo caos. E ela tá lá servindo o McDonald's pro diabo da Serra Elétrica, tomando no rabo, assim, só porque é engraçado. Eu tava esperando no final, o final, pra tu ter uma ideia, do jeito que a pobre da Kobeni se fudia na história, eu tava esperando que, sei lá, ela terminasse o mangá, aí ela aparecesse lá no final, tipo, ei, eu tô viva, aí do nada cai uma bigorna na cabeça dela, ela morre, sabe? Era o que eu tava esperando. Um humor bem mórbido, assim, né? E também as partes. As minhas partes favoritas foram quando era só o Aki, a Power e o Denji no apartamento. Eu acho que eles tinham uma dinâmica muito boa. A Power em si, eu diria que ela é a minha personagem favorita do bagulho. Eu gosto como ela é egocêntrica, mas ela ao mesmo tempo é meio covarde, tá ligado? É meio que o Patolino da história. Ela se acha demais pra o tipo de pessoa que ela é. Você vê ela se vangloriando ali, ela é cheia de ego, mas na verdade ela é burra, feita uma porta. Ela geralmente é a que mais apanha ali na hora das operações. Mas isso não impede ela de continuar da mesma forma, tá ligado? Ainda mais aquela cena dela falando, você vai ter que morar aqui com a gente, tá certo? Tá, mas a gente vai ter que se acostumar com as regras. Não, olha, eu não gosto de tomar banho, não. Tomar banho não é pra mim, isso diminui meus poderes. Não, você tá fedendo, desgraça, vai tomar banho. Eu não dou descarga. Descarga é um bagulho idiota. Quem precisa disso? Os humanos inventaram esse negócio de descarga. Desce a porra da descarga, ninguém quer entupir essas merda aí que você põe, tá fedendo, idiota. Eu ria muito nessas partes. Eu sentia que eu queria um pouco mais disso do que só porradaria e shonenzaço. Eu acho que Chainsaw Man se beneficiou muito de ter esse humor mórbido que encaixa muito bem na história. E aí, realmente, a interação dos três ali, do Aki, da Power e do Denji, é muito orgânica, é realmente bem. É muito bem construída, é bem feita, e é muito legal que, tipo, tem todas essas partes de humor, mas tem uma parte específica da série do mangá, que eu não vou lembrar o capítulo agora, que é muito mais grounded, assim, é bem mais pé no chão. Pra um shonen de porrada, você fica. E o que é mais incrível é que, assim, num shonen de porrada publicado na Jump, que é uma revista que publica coisa de
porrada e porrada da hora e todo mundo sai das lutas de boa, como a gente já até puxando o gancho do último episódio de Dragon Ball, tu comentou, todos os personagens de Dragon Ball teriam que fazer sessão de terapia, tinham que fazer terapia depois de todos os traumas que passaram, né? E em Chainsaw Man, a gente tem essa personagem que é a Power, que ela sofre de PTSD, de estresse pós-traumático, né? Uma situação traumática, e a gente vê o Denji, que é o cara que vive querendo pegar nas minas e sexualizando e pegar nos peitos, tendo que tratar ela, ele tem que dar banho a ela uma hora, ele tem que ficar de um lado, tem que dormir junto, agarrado nela, porque ela sente medo e sente que ela pode morrer ou ser atacada a qualquer momento, a qualquer instante. A gente vê essa personagem de um mangá de shonen de porrada sofrendo de estresse pós-traumático, tá ligado? Isso é uma cena que me marcou muito e eu falei, simplesmente genial, assim, incrível. Devia ter mais disso, porque é assim que acontece na vida real, quando você passa por uma situação tão extrema assim, tá ligado? E eu acho que é muito bem feito essa parte. E de novo dá aquela quebra de. Caralho, o Denji sempre quer ver as minas pelada, mas não, ele tá tendo que dar um banho nessa pessoa que, assim, não tem condições de cuidar de si própria mais. E ele não consegue ter nenhum tipo de sentimento, sabe, sujo em relação a ela. É essas horas que, assim, essas pequenas coisas que o mangá brilha pra mim, sabe? Eu achei fofo, sabe, essa parte do Denji fazer esse tipo de coisa, né? Porque apesar dele ser um cara escrachado, sem educação, sem formação nenhuma, ele ainda tem esse lado mais humano, né? Ele tem a coisa dele respeitar as pessoas e entender quando elas estão no lado mais baixo, elas precisam de ajuda, mas ainda assim tem muito disso de contraste, sabe? Eu sinto que tem um contraste muito legal que o autor faz na obra entre espaçar esses momentos com ser só a Serra Elétrica, o massacre da Serra Elétrica. Sim, sim, com certeza. E é interessante também comentar que, ó, talvez quem tá ouvindo ainda não leu todo o mangá, ou não leu. Se a pessoa tá vendo no futuro, talvez já viu o anime. A Power, essa personagem que a gente tá comentando, que sofre desse transtorno, ela é um demônio. Ela não é nem um ser humano. Ela é um demônio sendo humanizado, tá ligado? Então acho que é muito um detalhezinho bem legal que acontece também, dele humanizar esses que são os inimigos da série, que são os maus, entendeu? Eu não vou mentir que eu chipei um pouco a Power com o Denji depois daquela cena, mas eu fiquei, guarda isso pra depois. Vamos ver a história. A gente não vê shonen pra ficar chipando personagem em romance. Deixa eu ver o que mais. Eu gosto muito da arte, tem esse bagulho da arte ser meio suja, né? Tem aquele... É muito sketch e linha de ação, que combina muito com a temática mesmo, a ambientação do bagulho ser um mundo mais corrupto, um mundo mais sujo. E ainda mais no sentido de combinar com as lutas em si, sabe? Quando tem aquele sangue, quando tem aquela decapitação, quando tem aquele desmembramento, fica um bagulho... O autor, ele soube muito fazer as coreografias de luta e soube colocar os cenários, os espaçamentos bem certos. Eu gosto muito daquela cena que, tipo, o demônio da Serra Elétrica, ele precisa de sangue para sobreviver, mas ele custa sangue para ficar transformado, mas ele também tem uma certa regeneração. Se tiver sangue do lado dele, ele pode ficar lutando para sempre. Aí tem o demônio lá que se regenera para sempre. Então eles ficaram lutando por 3 dias seguidos sem parar, porque um se regenerava até não poder mais e o outro precisava de sangue. Ele roubava sangue, ele se regenerava, ele roubava sangue. Ele ficou fazendo isso por 3 dias seguidos, despedaçando o cara, até que ele cansou e ele foi embora, tá ligado? E isso parecia uma cena mais de Hunter x Hunter, sabe? Um bagulho mais de... O cara, apesar dele ser burro, ele consegue dar um outsmart, ele consegue um grau assim de inteligência pra enganar o oponente, pra fazer ele se cansar e ir embora, tá entendendo? Isso eu achei, velho, da hora, tá? Tem potencial aqui nesse bagulho. Sim. A arte realmente tem muito isso de ser meio sujo, das tripas, do design dos demônios também ali, sendo todos bem criativos. E realmente funciona muito bem. Eu sinto muito a movimentação assim, apesar de ser um mangá e serem quadros, né? Parados, você sente a movimentação de forma muito fluida, assim, né? Tanto que os capítulos mais focados em ação e mais em porrada, eles voam. Porque você, tipo assim, você passa de um quadro pro outro, automaticamente teu olho não para de olhar e o capítulo vai passando. E quando você vê, cara, passou
50 segundos e acabou o capítulo, mas foi muito foda essa coreografia, essas cenas, assim, funciona muito bem. Só um adendo no que eu tinha comentado ali da Power e da humanização, eu acho que isso acontece no começo da série, quando o Denji salva a Power e o gatinho dela, não sei se você lembra, e do vampiro lá, do morcego, o demônio, Tá e ligado? ela fala que gosta do calor de sangue quente, né? E a cena é o Denji abraçando ela no meio das tripas do demônio que ele acabou de matar pra salvar ela e o gatinho, né? É ela nos braços dele. Olha, eu tô chip aí de novo. Mais no final, bem no finalzinho da série, lá pro capítulo 94, 95, acho que já era, aparece o Denji abraçando. Não, acho que era o último ou penúltimo capítulo. Aparece o Denji abraçando o Pochita mentalmente, porque ele não tá ali mais fisicamente, né? O Pochita fala que o meu sonho, como eu era tão forte, que ele não conseguia abraçar ninguém. E o sonho dele era poder abraçar alguém do Pochita. E eu falo, olha só, essa temática sendo trabalhada do começo do mangá até o final. E de novo humanizando esses demônios. E ele tenta dar uma humanizada na Makima também, que era o Control Devil lá, né, também. E também tenta dar essa humanizada nela. No final ele tenta meio que justificar o injustificável, né? Mas tentar não, ela queria por causa disso, daquilo. E no final é meio que tudo isso dos demônios não terem essa. Como é que eu vou dizer? Esse suporte emocional, às vezes até parece, entendeu? Eu acho bem legal como essa temática vai full circle, assim, sabe? Parece que é um ciclo que se fecha no final do mangá. Uma coisa que eu aproveitei que eu falei um pouco da arte, eu notei uma coisa que eles fazem muito é dar uma ênfase nos olhos, sabe? Eu fazia um tempo que, eu acho que desde Naruto eu não via um mangá que tinha uma arte, um design diferenciado nos olhos, porque você vê muito do artista quando você vê ele desenhando os olhos, sabe? É uma coisa que eles tentam diferenciar o máximo possível, seja de personagem, seja no estilo dele, ele consegue fazer uns olhos diferenciados. E você vê isso muito em Chainsaw Man, né? O bagulho da Power, que ela tem aqueles olhos com formato de cruz, de X, de coisa que vai mudando. Aí tem a máquina mesmo, que ela tem os olhos em formato de espiral. Na questão dos demônios tem um design bem Lovecraftiano mesmo, mas na questão dos humanos é bem simples, né? Um bagulho, eu diria até simplístico demais, que é só, sei lá, homem de terno, mulher de terno, mulher de casaco. É um bagulho com conceito simples, mas que por ele ter um design de fazer uns ajustes aqui e ali, fica um bagulho distinguível muito, muito legal, sabe? Não, os olhos mesmo são bem únicos, assim, que você vê. Você sabe na hora quem é. E, quem tu falou, um detalhe ou outro, o fato da Power na forma humana dela ter chifres, assim, né? Tipo assim, apesar dela usar o terno também do Public Safety lá, e todo mundo usar terno, você sabe na hora. Ou o fato do Denji nunca usar o blazer por cima da camisa social e de gravata, já o Aki usa o uniforme completo. A própria Makima também, ela não usa, né, a parte do terno completo, ela usa só a camisa social. Então, tipo assim, é um uniforme ainda, mas eles dão uns toques aqui e ali pra ficar distinto o suficiente pra te saber quem é quem, só da pessoa aparecer num canto de um quadro, tá ligado? E não precisa aparecer o personagem todo pra te já saber quem é. Realmente tem isso muito, mas eu perdi o fio da minha. O zóio, cara. Galera. Mas aproveitando que a gente já tá. Você começou a entrar no território mais spoiler, mais pro final do anime. Ó, já tô me adiantando do mangá. Eu queria falar um pouco mais da parte negativa que eu diria que eu não gostei. Foi como terminou a obra. Eu sinto que depois do arco da Reze, que foi o arco da menina lá da bomba, eu achei que foi essencial aquele arco, inclusive, apesar de ser curtinho, como a série demorar bem pouco, ela foi uma personagem que chamou muita atenção, assim, no sentido de ser a personificação do arco do Denji querer pegar a mulher e não se sentir realizado. Foi como fechar ali aquela sensação, porque, tipo, o Denji, ele pode conseguir pegar uma mulher, pode gostar de uma mulher do que ele quiser, mas no fim do dia, ele não é a pessoa
que tá ali pra ter uma vida normal. Ele não é um salaryman, tá ligado? Ele não nasceu, cresceu pra ter filho, criar uma família, trabalhar e morrer. Porque a esse ponto a sociedade já mudou ele pra ser um outcast, um cara mais diferenciado da multidão. Então, eu acho que ele conseguiu pôr isso no sentido da Reze, tipo, eu gosto de você, mas eu também quero te matar, tá ligado? Porque eles estão de lados opostos. Ele ainda tem que carregar aquela missão de, tipo, eu tenho que me livrar dos demônios sendo um demônio de qualquer jeito. No fim do dia, o trabalho dele é absoluto. E eu sinto que eles quiseram fazer isso no final lá, quando eles estavam dando um hype pro Gandevil, o demônio bala lá, que eles... Eu fiquei mal animado pra ver o demônio bala. Eu achei que ia ter uma luta da hora ali, de tipo, agora eles já tiraram tudo isso do caminho. Eles estão dando um build-up assim, de tipo, o monstro que é movido pela economia da guerra, ele criou um tornado que matou um monte de pessoa, quando é que ele vai aparecer? Aí ele aparece em 3 capítulos, a máquina mata ele off-screen e acabou. Esse foi o demônio da bala. Eu fiquei, o quê? Que merda, tá ligado? Isso pareceu um pouco rushado mesmo, realmente, nessa parte. Mas tem uma hora, não sei se tu sentiu isso, parece que a história tá sendo um pouco mais rápida, mas tá seguindo mais ou menos seguindo a estrutura de um shonen de porrada padrão, né? Apesar de ser mais rápido, até um capítulo 40, 50 da vida aí, vamos botar. Tem uma hora que o cara começa a ficar tão mais conceitual e correr com tudo e despirocar, assim, que você fica... Até agora parecia um shonen que tinha uma mensagem aqui e ali, um pouco mais edgy, um pouco mais adulto, querendo, mostrando trip e tudo mais, mas nada assim fora do normal. Chega uma hora, e eu acho que provavelmente depois é do arco dela mesmo que você falou, que eu acho que o cara dá uma... Cara, eu vou fazer um negócio aqui muito... Vou quebrar essa estrutura aí de shonen, que eu tô fazendo de arco a arco, um ponto de cada vez, e vou jogar um monte de coisa de uma vez só, e vou correr com tudo, porque eu não quero ficar enrolando, não quero perder tempo, entendeu? Não sei se tu sentiu isso, mas eu sinto que até um dado ponto tava seguindo muito. Depois começou a meio que querer desconstruir algumas coisas e mudar muito, introduzir novos conceitos e mudar muito esse padrão. O que é da hora, mas eu acho que seria mais coeso se fosse assim desde o começo e não fosse metade da história assim, metade da história. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, porque é meio difícil explicar também, mas eu senti essa diferenciação do jeito que o cara tava levando a história até, sei lá, capítulo 50 e como ele levou depois disso, entendeu? 50 e 60. Eu vejo mais de outra forma, eu vejo mais como, sei lá, ele pegou aquela fórmula que ele tava fazendo, aí ele chegou no arco do Demônio Bala e ele cansou da própria história e ele foi rushando assim o máximo que ele podia pra terminar logo, sabe? Eu sinto que foi mais uma... Ele se cansou do próprio conceito e quis se livrar daquilo o mais rápido possível pra fazer outra coisa, sabe? Sei lá. Não foi algo que eu me senti muito satisfeito chegando naquela parte, sabe? Porque teve muita hora que, sei lá, o Aki agora ele vai lutar contra o Denji, o Aki morreu, o Denji matou ele e é isso. Eu gosto que é súbito as coisas de tipo, esse arco aqui é isolado desse, mas ainda assim o fato de você estar lendo aquele arco e se entreter é o que tá valendo, apesar de não tá tendo um build-up maior para a história. E apesar de eu ter elogiado o Chainsaw Man por ser curto e não tomar muito do seu tempo, eu sinto que poderia ser facilmente uns 30, 40 capítulos a mais, porque eu realmente gostei daquela dinâmica. Eu gostei de ver o Denji com a Power e com o Aki interagindo entre si. Podia ser um mangá mais focado nisso, e eu sinto que ele matou o ponto forte da história muito cedo. Então, no momento que ele acabou com aquela dinâmica, ele foi formando uma bola de neve, assim, tipo, agora eu vou matar a máquina, agora eu vou matar a Power. E acabou que quando ele não sabia mais o que fazer, ele pôs um fim ali e disse, ok, parte 2, talvez, se eu quiser, me deem dinheiro. Se rolar, né? Se rolar. Eu sei lá, que eu gosto tanto, a minha percepção é um pouquinho diferente. Realmente acho que poderia ter sido um pouco mais longo, mas no sentido que eu gostei tanto desse universo que o cara criou e tanto desses personagens, da dinâmica deles juntos, que eu queria ver mais disso.
entendeu? Porém, se isso fosse sacrificar a qualidade da história, realmente valeria mais a pena terminar, né? Talvez até um pouco mais abruptamente do que estender só por estender, entendeu? Talvez aí faz um volume zero, como os autores estão gostando bastante de fazer hoje em dia, e coloca uma side story só pra gente ver esses personagens de novo que a gente gosta tanto, entendeu? E não vai quebrar o fluxo da história em si. Mas eu realmente, eu acho que dá vontade de ver mais gente, mas ao mesmo tempo que dá vontade de ver mais dessa história, dessa galera, não parece que eu sinto que não tem suficiente pra uma parte 2. Não sei se tu concorda comigo. Eu sinto que, tipo, tem muita gente especulando de, tipo, vai ter uma parte 2, vai ser sobre o quê? Vai ter o... Eu acho que nem o autor, sabe? Eu acho que foi mais, tipo, debate, tá ligado? Eu não consegui levar aquela parte 2 a sério, porque vai continuar do quê? O que mais tem pra contar daquela história? O que vai introduzir personagem novo? Não vai ser a mesma coisa, não vai ser os personagens que a gente se importava antes. Tá certo que tem aquela dinâmica dos demônios, eles poderem ressuscitar de formas diferentes, mas exatamente por ser encarnações diferentes, a gente não vai ter o mesmo apego daquilo, sabe? Eu acho que teve um problema também no quesito das decisões que os personagens fizeram, foram muito dissatisfatórias. Me deixou muito insatisfeito com o final. A máquina em si é um personagem que eu achei bem bosta. É uma execução bem ruim pro tipo de personagem que que estavam fazendo. Tava tendo build-up pra duas coisas no mangá. Pra a máquina e pro Bullet Devil. Mataram o Bullet Devil porque a máquina quis, e a máquina, ela tinha uma motivação lá que todo mundo tava querendo saber o que era. Ela tinha aquela aura intimidadora, né, que a gente queria saber as motivações dela, por que ela tava fazendo, o que ela quer fazer. E aí chegou no fim, tipo, vivemos numa sociedade, tá ligado? Pra tanto build-up que a gente teve, foi um bagulho meio cringe, sabe? Aquela parada de tipo, você é meu cachorrinho agora, diga au au, e agora vai matar a Power. Pode ser o puto que mataram o meu chip também, pode. Mas eu acho que, tipo, sei lá, tinha mais dinâmica pra você fazer isso. Eu sinto que o Denji, a esse ponto, depois dele ter matado a Reze, que foi a menina que gostou dele pelo que ele era, ele ia ter uma rebeldia maior, sabe? Eu sinto que o arco dele regrediu um pouco no momento que ele voltou a ser pau-mandado da máquina, quando no fim do dia ele vai trair a máquina de qualquer jeito, tá entendendo? Eles pegaram a oportunidade perfeita pro Denji pensar mais nas consequências das ações dele e adiaram pro pior momento possível, sabe? É como se eles estivessem artificialmente querendo aumentar o peso das ações dele, quando não, isso é motivação suficiente. Você não precisa matar todos os personagens aqui pra ele ter uma motivação de ficar puto e querer crescer um neurônio pra peitar a máquina, sabe? O teu chip não rolou, tá comigo. No fim das contas. Teu chip não rolou no final das contas. Eu gostei muito do arco dela, não sei como é que você se sente. E eu até fiquei meio assim quando ela morreu lá, quando ela foi morta, né? Pela Makima muito doida, mas eu gostava muito dela, eu gostei bastante dela como personagem, gostei bastante do arco dela com o Denji ali na escola, ele nunca ter ido pra escola, nunca ter se apaixonado, e sobre esse comentário também da escola não é só pra aprender, mas é também sobre as relações que tu cria, né, e pra aprender um pouco a viver em sociedade, eu acho bem legal essa parte. Uma coisa que eu ia comentar, que eu acho que eu não comentei, então, tem uma cena dela bem no final da história, acho que é lá no capítulo 93 ou 92 até. Que ela tá conversando com o Denji. Não sei se você vai lembrar, talvez tu vá, porque tá bem no final. Que é o Denji falando, olhando pra ela e falando: o maior controle eu acho que eu tive na minha vida de decisão foi eu escolher a comida que eu vou comer. Escolher o meu almoço, escolher o meu lanche. E todo o resto foi fabricado, né? Porque ele foi levado pro departamento lá e foi. As relações que ele criou foi tudo por causa da máquina, as interações, por causa do trabalho, basicamente. Do trabalho dele, por causa do trampo dele. E ele fala, e é uma série de páginas dele comentando com ela, sei lá, ele sentiu que ele viveu como se fosse o cachorro de alguém, o que volta naquele negócio do começo da série e tudo mais, Eu acho que era um da forma fetiche mesmo enrustido do autor, essa parte de ter tanta referência a coisa de cachorro, mas isso sou só eu. E vivendo o Denji sentiu que ele viveu da forma que os outros queriam que ele vivesse, entendeu? Como eles disseram pra ele viver. E ele fala pra Kobeni, tá difícil eu pegar esse nome aí, Kobeni.
E aí a página seguinte desse é ela olhando pra ele, ela olha pra ele e olha pra frente e diz: "Mas isso não é uma vida normal?" Aí a cara dele, tipo, frustrado e fala, tipo assim: "Quê? Como?" Aí ela fala: "Uma vida fazendo o que tu quer fazer, não é nada além de um sonho." Então eu acho que o capítulo meio que quase que acaba assim, né, acho que isso é metade do capítulo, e é ele, tipo, tendo uma crise existencial, dizendo que só queria ser normal, se tornar normal, mas o normal é ser escravo do sistema, tá ligado? É ter que trampar, é fazer o que as pessoas te falam pra fazer, é fazer se o teu chefe fala pra te buscar café, se o teu chefe fala fazer isso, vai aquilo, você tem que fazer, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que essa crítica permeia a série toda e até, que eu não te falei, esse eu acho que é o capítulo 93 ou 92, e ainda tem esse comentário e dela olhando pra ele e falando: "Não, mano, mas isso é a vida normal." E ele: "Eu só queria ser normal o tempo todo, mas isso é vida normal?" Sabe? Então, ai, é triste, é foda. We live in a society, é o que eu quero dizer, basicamente. Bem isso. É isso que me deixou meio frustrado no final, sabe? Porque, tipo, quando o Chainsaw Man ele tava batendo em tantas teclas certas, quando ele chega na parte de, tipo, a máquina a máquina vai ser o final boss daqui, eles parece que, tipo, ela não era pra ser o final boss, era pra ser o Gundevil, mas aí quando chega lá é tipo, eu já matei o Gundevil, vamos usar a máquina, tá ligado? Porque a motivação dela não tem uma coisa meio de final boss. Você olha que ela... o que ela quer? Ela quer, tipo, ela acha o mundo injusto, ela acha que tem muita impureza no mundo, que a gente tem... O ser humano, ele é corrupto por natureza, e então eles não são tão diferentes dos demônios, mas ainda assim eles usam as segregações para se dizer que são melhores que os demônios e continuar esse negócio. Então ela subiu ao topo pra acabar com todo mundo, pra que não tenha segregação, tá ligado? É tipo, ok, mas isso é que todo mundo queria, tá ligado? Ela pegou o mesmo objetivo que tantos os humanos da série quanto os demônios da série queriam, um objetivo em comum, e ela usou pra explorar todo mundo, tá ligado? Ela foi meio que... Foi meio que intencional isso, óbvio, mas eu não sei. Foi meio... Pareceu mesmo ela tendo uma motivação hipócrita do que sendo um bagulho intencional, sabe? É o ego, né, da pessoa. Todo mundo tava tentando fazer isso, mas não. O único que pode de fato efetuar esse plano, esse master plan, esse plano final, sou eu. Eu sou a única que consegue fazer isso, que pode, tem alguma chance de fazer isso, entendeu? É muita hipocrisia e o ego dela como pessoa, né? Eu tava esperando um pouco mais de emoção ali, sei lá, um plot twist um pouco mais forte, que ela tinha uma motivação diferente, mas quando ela tem a mesma motivação que os protagonistas, mas ela é levada de uma forma mais maléfica, eu sinto que, tipo, sei lá, eu acho que uma conversa uma conversa bem dada ia ter resolvido as coisas mais do que destruir o planeta. E matar todo mundo, escravizar todos os amigos de todo mundo. Podia ter sido um bagulho um pouco mais orgânico, ela tem uma motivação além disso, mas sendo isso só ficou, tá bom. E no final o final foi bem tá bom, tá ligado? Eu acho que nem eu esperava mais algo do Denji, ele tem uma reação maior sobre ter que matar a máquina, ter uma reflexão maior nele, mas foi isso, né? Tipo, eu tô aqui, é o meu trabalho mesmo, então tá de boa. Até quando ele destrói lá a cidade, etc., a reação é uma bem calmaria, tipo, a máquina morreu, aí chega lá os oficiais lá do departamento e é tipo, só mais uma segunda-feira mesmo, vamos acabar. Acaba de um jeito tão casual que você não espera que termine ali, sabe? Eu gosto que funciona para arcos específicos, mas quando ele vai criar uma história maior, ele precisava de mais alguma coisa, tá entendendo? Aí acabou com sopa de macaco, uma delícia, ele come lá a sopa de máquina pra prevenir que ela... Eu achei meio esquisito, foi um bagulho que eu não entendi muito bem, a parte dos demônios ressuscitarem, porque tem uma hora que o Denji mata a Power e aí ela volta temporariamente do lado dos infernos pra ter uma encarnação ali e falar, olha, eu vou usar o resto do meu poder de regeneração pra poder trazer de volta a vida pra você ficar vivo pra lutar com a máquina de novo, certo? Aí é a motivação dele pra querer lutar contra a máquina. Mas, tipo, eu não sei, eu acho que personagem com regeneração tem um problema de, tipo, ele só morre quando o autor quer, sabe? Então, ele pode regenerar 500 vezes quanto ele quiser, mas aquele ataque que ele dá na cena final tem que ser o final. Então, apesar de não parecer diferente, alguém tem que falar que é diferente ali pra entender que o vilão vai ter que parar de se regenerar agora, sabe?
Então, eu ia te perguntar até o que tu achou desse final mesmo, de como ele derrota ela, porque eu achei que faz sentido a explicação que foi dada de ela meio que reconhece as pessoas pelo cheiro e o quanto ela se importa com a pessoa, e como ela dava zero importância pro Denji como pessoa, e só se portava com o Chainsaw, quando ela baixou a guarda, que tava com o coração dele, com o Pochita na mão, foi aí que ela não prestou atenção no Denji. E ele usou a serra elétrica com o sangue da coisa, não é isso? Da Power, que tem um negócio diferente, que é tipo Foi, um foi, veneno, foi. uma parada. Que deu uma ferrada com a regeneração da máquina que tava com a guarda baixa, entendeu? Tipo assim, faz algum sentido, pra mim fez sentido, porém. Entendo completamente a tua reclamação e é uma reclamação que agora que eu tô parando pra pensar realmente é mais dependente da conveniência pro autor do roteiro do que mais uma questão de faz uma lógica dentro do mundo, né? Dentro do universo que ele criou. As minhas reclamações estão se resumindo a isso, agora que eu tô notando, é algo que faz sentido, eu entendo, mas ainda assim não deixa de ser underwhelming, sabe? E isso se culmina no final, que tipo, ok, a máquina tecnicamente ela morreu e preveniram ela de ressuscitar, mas aí vem essa criança que é a reencarnação da máquina e tá bom, deixa pra lá então. Isso aí eu achei que veio, tipo assim, beleza, né? Eu li e falei, tá, beleza, aceito. Mas não levou a nada, é só existe, beleza. Será que vai ter uma parte 2? Será que essa menina vai fazer merda? Não sei o quê. Não Eu acho, sabemos, né? eu acho que foi pra meio que manter um ciclo, assim, no sentido de a violência e as condições ruins de trabalho vão continuar podres, não é porque você matou o seu chefe que você vai magicamente achar um chefe melhor, não é porque você mudou de rumo de trabalho que você vai ter um futuro próspero, isso não é uma garantia, mas ficou meio que, sei lá, eu me senti lendo uma vitória vazia, sabe? E eu acho que essa é uma das coisas que você não pode pôr no final de uma série, porque apesar de. Quando você executa ruim o sentido de uma vitória vazia, tá certo que tava encaixado com a temática, mas quando. Depois de você quase destruir o mundo inteiro, você, sei lá. Devia ter um pouco mais de reflexão além de e a vida continua, tá ligado? Porque o fato dele ter destacado que vai ter uma parte 2 foi mais um ponto de interrogação de tipo, eu continuo isso aqui? Não sei, vocês que sabem, sei lá. O piscadela pro estúdio de mapa, tá ligado? Sim, sim. É complicado. Eu espero que tu esteja errado nesse teu comentário final aí, porque se isso foi realmente o que o autor quis dizer, é uma mensagem. Ah, de matar o teu chefe não vai resolver. É uma mensagem bem anti-revolucionária, se for essa mensagem que ele quer passar, mas eu acho que não é. Eu acho que não é isso o ponto, mas, né, até aí não conheço o autor pessoalmente pra saber se era isso que ele quis dizer ou não, né? Em parte eu acho que é, porque sei lá, tá ligado? Vamos dizer, ele matou a máquina, tá ligado? Tá, mas isso não resolveu as coisas, só ao curto prazo, tá ligado? No fim do dia ele ainda vai ter que matar demônio, ele ainda vai ter que arranjar um teto pra morar, mas agora ele tá com mais uma boca pra alimentar, tá ligado? Então ele mudou as coisas, ele mudou de trabalho, ele mudou de ramo, mas quanto mais as coisas mudam, mais elas parecem as mesmas. Eu acho que essa foi a mensagem que eu tirei do final de Chainsaw Man, sabe? É por isso que a parte 2 se sente bem mais irrelevante, sabe? Porque você vai continuar o quê? Eu acho que eu já tive tudo da história que eu já quis absorver dali, sabe? Não, se você for continuar, você tem o potencial de estragar o final bom. O final bom não, é o que você já estabeleceu na primeira parte, tá entendendo? Eu acho que o que eu prefiro tirar uma parte mais pessoal minha agora. O que eu prefiro tirar desse final é, como eu comentei daquela parte dele conversando com o Beni pela 10ª vez aí. Como eu comentei dessa conversa aí, eu acho que o que eu mais prefiro tirar desse final é tipo assim, mano, a vida toda você passa seguindo ordens, a vida é feita de uma X maneira, você nasceu num sistema que você não escolheu viver, mas você tá vivendo nele. Você tem uma moeda que você não escolheu usar, você faz parte do sistema, querendo ou não. Mas a vida não é trabalho. A vida não é você botar um terno e caçar demônio, não é sobre isso. A vida é sobre você abraçar alguém e estar feliz com essa pessoa. É sobre viver a vida, não é sobre, sabe, ser explorado e deixar alguém rico, sabe? É tu aproveitar de fato, tá ligado? Que bate essa tecla bate tanto do lado dos humanos, do Denji, que nunca teve um amigo, nunca teve um relacionamento, nunca teve ninguém.
quanto do lado dos demônios que não entendiam até que começaram com a Power com o gatinho lá, o Nyanko, acho que era. Quanto com o Denji com o Pochita, que foi o primeiro amigo dele, que era um demônio, inclusive, tá ligado? E aí ele se sentia vivo. E inclusive, quando ele perde o Pochita, a primeira coisa que ele fica é, caralho. Tipo assim, o cara, ele vive a vida trabalhando não sei quantas horas por dia, 18 horas, 20 horas. A vida inteira dele é trabalhar pra pagar uma dívida. Já é uma merda, já é horrível. O sonho dele é comer um pão com manteiga, com geleia. Mas o que mais dói pra ele nesse ponto não é tudo isso que ele tem que passar, é ele ter perdido o amigo dele. Tá entendendo? Então eu acho que é sobre ser humano e sobre como a vida não é trabalhar, a vida é viver a vida, entendeu? É o que eu tiro, né? Mas daí pode ser muito subjetivo isso. A gente começou falando como o pessoal, como a gente tem raiva do pessoal que interpreta o bagulho errado, e aqui estamos no final discutindo a interpretação diferente entre os dois. Mas existe interpretação cabível e interpretação que mano, não existe isso daí na obra, tá ligado? Não tem nada que aponta pro cara chamar a outra de feminazi ou de judeu, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu acho que tem uma linha bem tênue entre ter uma temática que se repete, uma rima temática, tirar uma conclusão baseado nisso, do que tu tirar uma conclusão baseada em nada, do que tu queria que fosse, entendeu? Não sei, né? Mas também como eu disse, é subjetivo. Pode ser, a gente pode estar errado igual também. Ninguém tem razão de nada. Realmente, eu acho que eu faço isso um pouco para compensar a falta de motivação que eu senti da máquina, sabe? Porque agora que ela meio que reencarnou no corpo da criança e etc., dá essa visão, sabe? De tipo, tá, o Denji, ele matou a chefe dele e agora ele tá tendo que pôr a chefe dele com um teto e com alimentação para morar. Então, meio que aponta a hipocrisia do sistema e a hipocrisia da máquina mesmo. Que tipo, tá, você não gosta do sistema e então você é um dos 1% que trabalha para ascender, para mudar as coisas. E quando você chega lá no topo, quando você realmente muda as coisas, você nota que você pôs as outras pessoas num sistema que continua ruim, continua desvantajoso para várias pessoas, mas agora você está beneficiado, então você não se importa muito. Eu acho que deu esse comentário um pouco melhor que ajuda a entender a relacionar mais o personagem do Denji com a máquina, sabe? Mostrar, ter uma ligação um pouco maior, que ele meio que terminou na situação do que a máquina estava no começo, mas por ele ter uma mente diferente, é implicado que ele vá ser uma pessoa melhor naqueles sapatos que ele vestiu. Consigo ver isso claramente que tu falou, de tipo assim, de o sistema é esse, o único jeito de deixar de ser explorado é se tornando o explorador. Eu consigo ver isso claramente, essa mensagem que tu comentou, esse comentário na série, com certeza. Faz muito sentido, na verdade. Ainda assim, pra terminar a análise do bagulho, eu acho que, tipo, resumindo meus problemas em uma casca de nós, eu acho que podia ter explorado mais certos quesitos, ter uns 30 capítulos mais longos. Eu acho que o pessoal mais baba-ovo da máquina por gostar de ser o waifu fag do que realmente achar as ideias dela natural e legal. É mais o pessoal gostando de mulher 2D e ficar babando pela cultura de waifu do que realmente parar pra analisar o personagem. Nossa, eu vi um pessoal falando, não, depois de tantas vilãs fracas femininas, a gente tá pegando algo mais no patamar do Griff ou do Johan de Monster. Eu fiquei, nossa, tá de sacanagem com a minha cara. Mas tudo bem. Conversando aqui com você, eu consegui entender um pouco mais dos méritos do mangá. Foi um pouco menos escrachado, eu fui um pouco menos negativo do que eu achei que ia ser. O anime, ele soltou o trailer, você tem alguma fé pro como vai sair, se vai ser bom, vai ser ruim? O que você acha? Mano, se for perto do nível de qualidade do trailer que eles entregaram, ou perto do nível de qualidade que foi Jujutsu Kaisen, que foi um negócio assim maravilhoso, mano, ele tem um precedente, ele tem tudo pra dar certo a princípio, né? Porque tem um estúdio que é renomado, com qualidade de animação muito boa, entendeu? Eles pegando uma trilha sonora certa, os dubladores competentes que faz sentir que combina com o personagem e uma direção competente como um todo, no geral, acho que não tem como errar, né? Porque por mais que tenha os teus problemas com a série, o mangá no geral já é bem competente.
Já é um mangá que eu diria acima da média, pelo menos pra mim, né? Então, se tu pegar um trabalho que já é bom por si só precisa adaptar ele pra uma mídia, né? E talvez, claro que cada estúdio faz adaptação, se torna quando se torna uma nova mídia, tem todo o negócio de pesar a mão do diretor, dos produtores, do que eles querem com essa adaptação, né? Então talvez eles podem tomar mais tempo para explorar alguns assuntos que ficou mais de lado, se aprofundar na versão anime do que no mangá, né? Então eles têm essa oportunidade se eles quiserem. E eu acho que tem 97 capítulos, porém, Chainsaw Man é uma leitura bem rápida. Ele é bem descompressado, assim, ele é bem rápido de ler. Então eu acho que se eles fizessem um anime de, sei lá, 25 episódios, 26 episódios, dava pra animar tranquilamente todos os 97 capítulos que existem, entendeu? Porque Eu não é acho que uma eles leitura falaram, eles já lenta. confirmaram que ia ter 20 e poucos episódios, então eu tô meio confuso, sabe? Eu não sei se é um pacing bom pra adaptar uns 4 capítulos por episódio, se vai ficar adaptar. Tem potencial, mas eu vou esperar sair pra ter uma opinião mais bem formada, tá entendendo? Não, baseado em obras que eu já li antes da Jump e vi as adaptações, as respectivas adaptações em anime, eu acho que 4 capítulos é tranquilo. Naruto e Bleach era 3 capítulos por episódio, por ser mais descompressado e funcionava de boa. E eu acho que Chainsaw Man ainda mais. Tem uns 10 capítulos, 10, 15 capítulos pro final, que é muito mais luta e meia dúzia de balão de texto e consigo ver claramente se eles conseguirem fazer 4 capítulos por episódio. Eu acho que não vai ficar um negócio muito corrido, sabe? Acho que não, acho que ficaria corrido se eles fossem fazer 2 temporadas de 25. Porque eu acho que 2 capítulos por episódio de Chainsaw Man ia ficar muito arrastado. Não, eu acho que não tem coisa pra isso tudo, entendeu? Posso estar enganado, mas baseado em coisas que eu já li antes e vi sendo adaptada, pra ser, sei lá, 2 capítulos por episódio, eles teriam que encher muita coisa original, colocar muita coisa original no episódio canon, entendeu? Então, não sei se eles têm interesse em fazer isso, entendeu? Se eles querem que seja uma produção longa ou curta. Mas eu consigo ver tranquilamente 97 capítulos de Chainsaw Man em 25 episódios, sabe? Eu não sabia que tinha sido confirmado já, mas é bom saber essa informação agora que tu comentou, porque aí já dá uma perspectiva melhor. Pois é, tendo o histórico do Estúdio Mapa, ele é bem diversificado, né? Ele vai até de Shingeki pra Zombieland Saga. É um estúdio bem competente, independente do tipo de série que eles vão fazer. Eles entendem bem o tipo de atmosfera, de animação, de estilo que eles têm que pegar pra tal coisa. Então, eu entendo ter uma expectativa mais positiva do que a adaptação geral. Meu pessimismo no geral, ignore. Óbvio. Mas, enfim, você tem mais alguma coisa, algum comentário pra fazer antes da gente... Acho que só comentar que caso não tenha alguém que tá ouvindo aí, os ouvintes, não tenham terminado a série, ou não tenham lido ainda e tiverem interesse, querem ouvir o podcast e deu vontade de ler agora, vão, leiam, vem aqui no vídeo, comenta as impressões, o que achou, né, nesse episódio. E que não leiam só manga shonen. Leiam mais coisas mais diversificadas Por e... favor, não leia só mangá shonen. Exato. E não Dê venha uma falar que o mangá shonen que você conhece é a coisa mais profunda, Rick e Morty do mundo. Eu tô cansado de bater nessa tecla. Pois então, é justamente esse o ponto. Então, tentem não se limitem a nada. Leiam um mangá, assistam anime, vejam filme, vejam série, leiam HQ, leiam HQ francesa. Experienciem o maior número de mídias diferentes possíveis, porque só vai enriquecer o senso crítico de todo mundo e vai ter mais coisas para comparação ou seja, vai aumentar a exigência do público, que vai aumentar automaticamente a qualidade das obras. Então, acho que é isso a minha mensagem final. Busquem conhecimento. Beleza, foi bom. E com isso a gente pode considerar o TofuCast de hoje terminado. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. Não esqueça de dar like, ouvir no Spotify se possível. Leiam Chainsaw Man. Apesar de tudo, eu ainda acho que é uma série que vale a pena dar uma olhada. Não se esqueça de dar o like, se inscrever e essas paradas. Se inscreva no canal do Barcos também, ele tá tentando fazer um pouco mais de vídeos esse ano. Então vamos ver o que mais ele tem para produzir. Agradeço. E até mais. Valeu!